E eu volto com o Emerson Luiz aqui. Obrigado, Luciano, que está na terra aí do Santa Catarina, que está na elite aí do futebol catarinense, né, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Onde os times de Blumenau querem chegar também, na elite, na Série A no que vem, né, Emerson? Por meio da Série B. Mas só um vai subir, só tem uma vaga, né? E é bom subir esse ano, porque 2027 vai ter Joinville, Figueirense, próprio Carlos Renault também. Vai ser mais difícil. Beck começou ontem, vai contar pra gente agora? Logo de cara. Contigo, vai lá. Vamos lá, Rodrigo. É isso aí, começou a Série B catarinense, a segunda divisão, com placar mínimo em branco no SESI, entre Blumenau e Tubarão, 0-0. Titulares do último jogo, só dois. Caio Mota e Vinícius Jaú, que só jogou porque o Elvis estava suspenso. Segundo e último jogo de gancho, que precisava cumprir em uma competição estadual após punição no Carlos Renault de Brusque, de onde ele veio. E foi Caio Mota que teve a melhor chance do primeiro tempo. E ainda uma boa oportunidade no começo da etapa final. Com as trocas com a entrada de outros titulares, o Blumenau foi melhor, cresceu e empilhou chances. Primeiro com Antônio. Depois Vinícius Jaú. Josué. Com Vitor Hugo nesse chute de fora da área, onde a bola tocou na trave. E ainda teve esse possível pênalti reclamado pelo Blumenau, não marcado nos descontos pelo árbitro Luiz Augusto Silveira Tisner. Final no SESI para 1.718 torcedores, Blumenau 0, Tubarão também 0. Hoje um jogo muito atípico, né? Primeiro jogo de estreia em casa, na segunda divisão. Conseguimos fazer uma boa partida, né? Uma partida que não sofremos tanto, né? Claro, e alguns contra-ataques ali, uma boa intervenção, uma bola aérea e mais na comunicação, né? O que faltava aquele pouquinho mais ali da gente ter um pouquinho mais de capricho no último terço ali para concretizar as oportunidades que nós tivemos de gols em gols, né? Claro que o torcedor hoje ficou feliz pela boa atuação da equipe, mas triste pela falta dos 3 pontos, que era o principal objetivo. Acredito que a gente teve essa oportunidade pelo que a gente vem apresentando no dia a dia, nos treinamentos, entrando nos jogos. Então o professor deu essa oportunidade pra gente, eu fazendo a minha estreia pelo Blumenau, muito feliz por essa oportunidade. Acredito que a gente procurou, né, cara, manter o nosso ritmo, que o pessoal vinha fazendo, a gente se impôs durante o jogo todo. Acredito que faltou no último terço ali acertar a última bola, pra gente sair hoje com a vitória. O próximo jogo pela Série B é dia 29, quarta-feira que vem, em Nova Veneza contra o Caravaggio. Antes, no sábado, tem 5 da tarde, Marcílio Dias em Itajaí pela Série D. E olhando bem a imagem, revendo hoje até na edição e agora, passando aqui no ar, de fato, pegou na barriga e depois no braço. No abdômen, na verdade. Barriga tenho eu, você que está do outro lado aí. Mas atleta, enfim, a bola pegou realmente aqui e depois no braço. Não foi pênalti. A primeira rodada da Série B terá sequência no final de semana. Blumenau e Tubarão entraram em campo e agora Guarani e Metropolitano, sábado, 3 da tarde, Renato Silveira em Palhoça. Aí na sequência, domingo, mais partidas. Jaraguá do Sul tem o Juventus contra o Nação Araquari, 3 da tarde, João Marcato, lá no norte do estado. Também por lá, naquela região, na Arena Joinville tem Fluminense e Caravaggio, o próximo adversário do Blumenau. Domingo, 3 horas da tarde. Aí na terça-feira, em Tubarão, tem Hercílio Luz e Jaraguá para fechar essa primeira rodada. 18 jogos para cada time, cada jogo, sem dúvida, é uma decisão, é uma final e dá para dizer que essa primeira final o Beck perdeu. Copa do Brasil, Estádio da Ressacada, estava bonito, lotado, com mais de 14 mil torcedores, a maioria do Timão, no jogo de ida da quinta fase. Festa bonita antes da partida, também marcou a maior renda da temporada no estádio. Olha quanto o Barra faturou. Claro que tem descontos, mas R$2.620.000 foi a arrecadação. O Corinthians venceu o Barra 1-0 com esse gol aí, marcado pelo inglês Lingard, o primeiro dele pelo clube. O time paulista jogou com uma formação mista e saiu em vantagem para o confronto da volta marcado para o dia 14 de maio na Neoquímica Arena, na capital paulista.
Copa do Brasil ainda, o Botafogo venceu a Chapecoense 1-0 pela primeira partida da quinta fase da Copa do Brasil. O gol da vitória no estádio Newton Santos foi esse aí, marcado no final, aos 44 minutos, pelo lateral esquerdo Alex Telles, depois desse cruzamento do Vitinho. O time carioca leva vantagem, portanto, do empate para a partida de volta que acontece na Arena Condá, dia 14 de maio. Mais 3 jogos ontem, vamos conferir aí então os placares. O São Paulo, com o gol do Luciano, venceu o Juventude no Morumbi por 1-0. Poderia ser mais, já que o Caleri perdeu um pênalti, o time produziu, São Paulo foi bem, mas no final sobrou para quem? Roger Machado, foi muito vaiado, mas taticamente falando, São Paulo ontem foi bem. Muitas chances, mas falhou na hora H, na finalização, placar mínimo. O Grêmio, com gols do Carlos Vinícius e do belga Amuso, venceu na Arena em Porto Alegre Confiança de Sergipe por 2-0. E também teve o Vasco em campo contra o Paysandu, lá em Belém, vencendo por 2-0. Vasco, portanto, 2 gols do argentino Spinelli, largando com vantagem na Copa do Brasil, quinta fase. Ida e volta nessa competição. Mais 7 confrontos. Hoje, 7 horas, tem Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia. Jogo que abre aí, portanto, os jogos da Copa do Brasil hoje. 7 horas tem Bahia e Remo. Esse jogo vai ser disputado lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Teremos o Santos contra o Coritiba, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, em Santos. Com expectativa, claro, do Neymar em campo, lutando aí para ser convocado. Fortaleza e CRB, 8h30 vai ser no Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará. Copa do Brasil, por fim, vai ter Atlético Internacional. Atlético aqui com o mesmo problema do Barra. O estádio lá em São João del Rei, em Minas Gerais, não tem capacidade para 10 mil torcedores. Mínimo 5 mil, portanto, esse jogo hoje, alô Colorados, muita gente já deve estar sabendo, muito colorado, já comprou o ingresso, vai ser no estádio Orlando Scarpelli, o campo do Figueirense, em Florianópolis, 8h30 da noite, tem Atlético e Internacional. E por fim tem Flamengo e Vitória, 9h30 da noite, o jogo vai ser disputado no Mário Filho, no Maracanã, são os jogos de hoje, quinta fase ida Copa do Brasil, que terá ainda Bragantino e Mirassol, confronto paulista lá em Bragança Paulista. E o elenco do Blumenau Futsal embarcou na manhã de ontem rumo a Dracena, no interior de São Paulo, onde vai jogar hoje, 8 da noite, pela terceira rodada da Liga Silver. Será a primeira partida da equipe fora de casa. Nas 2 primeiras, no ginásio do SESI, Blumenau venceu o Vasco por 3-2 e empatou com o Balsas do Maranhão em 3-3. O Dracena é uma das equipes com 100% de aproveitamento na competição, com vitória sobre o Lages em casa e contra o Vasco como visitante. Bona, DG e Lucas ainda estão em tratamento, desfalcam o Blumenau Futsal. Vini, Deivão e Marquinhos não viajaram com o elenco por opção do técnico Douglas Barpe, o Pica-Pau. Essa LNF conta com 16 times, Blumenau Futsal inclusive, mas é a segunda divisão buscando de novo a vaga para a elite, para a primeira divisão do futsal do ano que vem. Rodrigo. Muito bem, Emerson Luiz aqui com o esporte. Será que logo logo a gente vai ter time de Blumenau na Copa do Brasil também, Emerson? Que nem Tomara, tomara. Você viu a renda ali do Barra? Quanto é que deu? Mais de 2.400.000. Olha aí. Claro que tem muita despesa, né? O futebol é muito caro, a CBF come muito dinheiro, federação, enfim, mas sobra ainda um bom dinheiro que dá para investir na sequência da Série C para o Barra aí. E com agora certeza. e se passa, né? A verba também que dá, né? Só vai aumentando, com Imagina, certeza. ganhar do Corinthians, né? Ficou 1-0, dá para reverter lá em São Paulo. É hein? mais difícil, com certeza, mas é futebol, é futebol. Amanhã você volta? A gente volta amanhã, com certeza. Um abraço. E daqui a pouco, 1h20, ND Esportes. Agora o Beck, se quiser ganhar a Série B, tem que jogar um pouquinho mais, só para finalizar aqui o papo. É, Rapidinho. mas aí jogadores dizem que o time foi bem, comissão técnica diz que o time foi bem, mas você fala com torcedores, eu assisti todo o jogo, eu acho que ficou devendo também, mesmo com time alternativo. Assina embaixo contigo aí. Valeu, um abraço. Até amanhã, abraço. Valeu, tchau, tchau.